pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Minuto de Gestão com Cláudia Pereira e essa semana nós trazemos aqui a especialista em fiscalização e gestão de contratos, professora Lindoneide Cardoso, ela que é funcionária do TRE Alagoas, é especialista em processo civil, ela que é chefe da seção de gestão de contratos do TRE Alagoas também. Enfim, ela sabe tudo sobre fiscalização e gestão dos contratos, ela é palestrante nacionalmente, né, reconhecida, e ela vai conversar aqui conosco um pouco sobre esse tema. Um tema muito importante, tanto para gestores quanto o pessoal que trabalha nessa área, porque a gente às vezes não dá muito valor à questão do fiscal e do gestor do contrato e muitas vezes o problema está aí, né? O problema da contratação pública está justamente nessas duas figuras tão importantes e que a gente não dá muito valor, às vezes o próprio gestor desconhece a importância do fiscal e do gestor do contrato. Mas vai a primeira pergunta, professora: por que gerir e fiscalizar contratos? Olá! Inicialmente eu gostaria de agradecer ao programa Cada Minuto, em especial à professora Cláudia por esse convite, dizer que é uma honra imensa participar desse quadro, por onde já passaram grandes nomes e com certeza outros virão. Respondendo à sua pergunta, professora Cláudia, sobre por que gerir e fiscalizar contratos, o que eu posso dizer é que a administração pública, ela hoje é um dos grandes compradores do Brasil, né? Acho que quem mais compra, quem mais adquire produtos, até mesmo para garantir todo o funcionamento, toda a sua estrutura e o atendimento do interesse público, é a administração pública. E a administração pública não só contrata serviços, mas também adquire, né, produtos que são necessários à sua utilização. E no momento em que a administração pública precisa contratar algo para que se garanta a qualidade, a quantidade e a entrega no tempo, no prazo estipulado pela administração, ela vai precisar de agentes públicos atuando no acompanhamento dessa contratação. Quem são esses agentes públicos? São os gestores e fiscais de contratos. Legalmente, essa previsão, ela consta lá no artigo 67 da Lei 8.666. A nossa atual, né, mais antiga Lei de Licitações, ela estabelece que a execução contratual deve ser acompanhada por um representante da administração. Veja só, um único representante, foi o que estabeleceu lá a Lei 8.666, acompanhando, né, a execução do contrato, gerindo ou fiscalizando. A Lei 8.666 não fez uma distinção entre gestor e fiscal de contratos. Ela simplesmente convencionou, né, estabelecer que esse agente seria um representante especialmente designado. Esse representante, né, especialmente designado, ele tem o poder, dever de acompanhar a execução contratual. Entendi, professora, entendi. Mas por que existe, então, tanta confusão entre o que é fiscalizar contratos, o que é ser fiscal de contratos e o que é ser gestor de contratos? Por que as pessoas confundem tanto essas duas funções? Eita, eu particularmente acho muito interessante essa pergunta. Acho que muita gente não atenta, né, a essa questão da confusão de atribuições entre gestor e fiscal de contratos. Eu atribuo essa confusão, né, principalmente à própria Lei 8.666, porque ela fala lá sobre a fiscalização quando ela estabelece a prerrogativa e no 67 ela fala em um único representante. Então, assim, realmente ela não traz a figura do gestor e do fiscal de contratos. Essa figura, ela acontece, né, logo em seguida,
em outros normativos, e quem consegue estabelecer muito bem, e inclusive definir atribuições dessas figuras, é a Instrução Normativa número 5 de 2017, que aí ela realmente segrega as atividades, né, de gerir e de fiscalizar contratos, segrega não apenas as funções, a função de gestor e a função de fiscal, né, como ela também define de forma muito clara quais seriam essas funções, tá? Eu também atribuo essa confusão a uma certa falta de normatização interna de alguns órgãos. Os órgãos públicos, as entidades, a administração como um todo, têm que compreender a necessidade de normatizar internamente as atribuições de gestores e fiscais de contratos, seja o próprio agente, né, através do agente que vai realizar isso, seja através de unidades de gestão, unidades de fiscalização de contratos. Isso é muito importante, que se delimite, que se especifique essas funções, para que não hajam confusões. Que tipo de confusão, né? Vocês podem até ficar imaginando, mas o que realmente a professora Lindineide quer falar sobre confusão? Confusão relacionada a quem deve fazer, o que deve fazer e quando deve fazer. Olha, pessoal, a IN5 diz que a atividade de gestão contratual é uma atividade de gerenciamento e a atividade da fiscalização é uma atividade de acompanhamento. E lá ela vai dizer sempre, isso compete ao gestor, isso compete à fiscalização. É muito interessante que os órgãos utilizem isso como base para a sua normatização. Doutora Lindoneide, como é na prática fiscalizar e trabalhar na gestão de contratos? A senhora tem uma grande experiência nessa área, né? Já que atua, é chefe de seção de contratos do TRE. Como é na prática trabalhar com isso? Olha, professora Cláudia, exercer na prática a gestão e fiscalização de contratos é uma atividade desafiadora, é uma atividade, por vezes até ingrata, né? Alguns até mencionam isso, né? Que é muito difícil. Alguns servidores têm verdadeiro pavor de exercer a gestão ou a fiscalização de contratos. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque durante muito tempo foi uma atividade considerada essencialmente operacional, e digamos que em parte ela é sim operacional, mas atualmente, com o foco na execução, né, a administração mudou o foco. O foco não é mais contratar só por contratar. O foco hoje é uma execução eficiente, uma execução voltada para um resultado. E com essa mudança de foco, o papel do gestor e do fiscal de contrato também mudou. E para que essa mudança de papel aconteça, a administração tem que proporcionar condições ideais de atuação. Tá? Não convém que a gestão e a fiscalização seja renegada a um segundo plano. A gestão e a fiscalização, ela tem que ser encarada como uma função essencial e deve contar com o total apoio da alta administração. Apoio, né, através de quê? De condições. A administração deve proporcionar uma estrutura para que se execute de forma correta, a contento, a tempo, porque também a fiscalização realizada tardiamente, o próprio TCU já compreendeu que é não fiscalização. Não se fiscaliza depois da conclusão da obra. O TCU tem jurisprudência nesse sentido. Se fiscaliza durante a execução. E a falha na fiscalização pode e compromete, sim, o gestor público. O gestor público, ele pode responder, tá, por culpa em omitendo, culpa em vigilando. Ele
pode e vai responder. Por isso que ele precisa guarnecer os seus gestores e fiscais para que sua atuação seja a melhor possível. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Perfeito, professora. Mais uma pergunta. Existe um modelo de fiscalização e gestão de contratos? No que toca ao modelo de gerir e fiscalizar contratos, nós podemos dizer que existe um modelo ideal, né? Aquele modelo que está lá na Instrução Normativa número 5, o modelo que a jurisprudência sempre, constantemente aponta, de total segregação das funções, né? Esses modelos são modelos idealizados. Na prática, o que convém ressaltar é que cada órgão estabeleça, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua estrutura, principalmente estrutura e quantidade de pessoal, estabeleça um modelo próprio. E que dentro desse modelo existam controles. Um dos controles essenciais que eu costumo sempre mencionar nos cursos que eu ministro é o controle relacionado ao recebimento provisório e recebimento definitivo. A administração pública precisa se conscientizar que fiscal de contrato não é mais um mero atestador de nota. Quando ele dá, né, se na sua estrutura é o fiscal de contrato que dá o recebimento provisório, vai caber a um outro servidor ou a uma comissão de servidores realizar o recebimento definitivo. Isso é um controle essencial, que está presente na 8.666, que está presente na IN 5, né, que vem aí com o novo PL. Esse modelo favorece a própria administração, né? Ele resguarda a administração pública como um todo. Então, com relação ao modelo de se implantar a gestão e a fiscalização nos órgãos, o que eu posso dizer é que os órgãos, primeiramente, atendem à sua própria estrutura. Eu tenho encontrado aí no Brasil afora órgãos em que só existe gestor contratual, não existe um fiscal de contratos. Mas por quê? Porque a estrutura daquele órgão assim permite e ele consegue estabelecer as funções de forma a ter o seu próprio método de controle. Também encontro por aí afora órgãos em que só existe o fiscal, não existe um gestor de contrato. Tá? E o fiscal ele acaba fazendo mesmo o papel do gestor e o seu próprio papel de fiscalização. Mas está errado, né? A gente faz igual aquela história do meme ou da figurinha, né? Errado não está, desde que aquele órgão estabeleçam os seus próprios controles. Né? Nós somos aí um país de dimensões continentais, com diversas realidades. Professora, para finalizar, o que esperar da fiscalização e da gestão dos contratos? Tem aí uma nova lei, né? Esperamos agora em abril a nova lei de licitações. O que esperar do futuro da fiscalização e gestão dos contratos? Nossa, nada melhor do que finalizar essa entrevista falando sobre o futuro, né? Eu sou uma eterna mesmo otimista.
tá? Eu acredito que para o futuro vem muita coisa boa. Eu percebo desde a edição lá da Lei 13.979, em que pese, né, nossa situação dramática aí de pandemia, mas desde o momento em que houve essa urgência de se contratar, que o papel da gestão e da fiscalização contratual mudou. E eu percebo também, inclusive, escrevi um artigo junto com o professor Jamil Manasfi recentemente, que a futura nova lei de licitações, né, lá o PL 4253 de 2020, ele dá um up à gestão e à fiscalização, especialmente a fiscalização de contratos. Olha, se nós tínhamos lá na 8.666, como eu falei, a menção de um representante para acompanhar a execução da contratação, se a IN5 trouxe para a gente um gestor, um fiscal técnico, um fiscal administrativo, um fiscal setorial, né, e ainda fiscalização pelo público usuário, o projeto de lei da nova lei de licitações, ele traz diversas vezes, ele faz várias citações à fiscalização. O PL traz o auxílio da assessoria jurídica e dos órgãos de controle, auxiliando a fiscalização contratual em suas dúvidas, né, naquilo que a fiscalização enxerga que precisa melhorar na contratação, e o apoio da assessoria jurídica para a condução legal daquela melhoria, né? O apoio dos órgãos de controle, quem sabe até para estabelecer mecanismos para que aquela contratação melhore, né? Para que efetivamente se estabeleçam linhas de controle e mecanismos de controle com a participação. E isso é animador. Eu vejo isso como muito animador. Então, o futuro da gestão e da fiscalização de contratos está aí, nos espera, está à frente, está à nossa frente, mas depende de algo essencial, tá? E são duas coisas. A primeira delas, apoio da alta administração. E a segunda, capacitação. Muita capacitação. E é isso, a gestão e a fiscalização de contratos ganham uma nova roupa. Nós saímos do papel de meros figurantes e assumimos agora um papel de protagonistas na história das contratações públicas. Muito obrigada. Professora Lindoneide Cardoso, muito obrigada por participar do nosso programa, pela sua disponibilidade, por estar compartilhando aqui o seu conhecimento. Foi muito, muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigada.